Olá, olá, vamos aprender mais uma lição hoje da Bíblia, nosso estudo diário aqui. Eu já peguei o meu guia, minha lição aqui, né? Meu guia de estudo da Igreja Adventista, Missão de Deus, minha missão. A gente está estudando aí o tema da semana em favor dos necessitados. E hoje, terça-feira, dia 21 de novembro, a gente vai aí trazer um pouquinho desse estudo do conteúdo de hoje, tá bom? Então, se você ainda não tem um guia e quer, peça aí na cpb.com.br ou tem um PDF que eu deixei aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o link escolasabatina.net para você pegar também e acompanhar esse estudo aí que é maravilhoso, a gente aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu estou falando um pouquinho mais baixo, a família ainda está dormindo, todo mundo deitado ainda, mas é importante a gente ter esse hábito, eu sempre digo aqui, esse hábito diário de estudo da palavra, para a gente aí amadurecer espiritualmente, e obrigado a você por me acompanhar por aqui, tá bom? Então fica até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, como sempre, fazendo a nossa oração inicial, né? Querido Deus amado Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra. Senhor, venha derramar Seu Santo Espírito para que a gente possa estudar e aprender o que está na Bíblia da forma correta. Perdoa os nossos pecados, a gente sabe que a gente não é digno de nada, mas por amor a Jesus, aceita essa oração e nos abençoa, nos ilumina, nos dá a vida eterna e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Eu tenho feito aqui o estudo diário, tá? Se você ainda não viu o estudo dessa semana do sábado, que a gente começa sempre no sábado, né? E aí tem aqui no card o sábado, domingo, a segunda e hoje, terça-feira, a gente está começando aqui esse guia aqui do estudo de hoje, tá bom? Vou passar aqui e fazer a transição. Ó, hoje, terça-feira, dia 21 de novembro, missão em favor dos necessitados. É isso que a gente está estudando. E o guia de estudo, né, já traz aqui o tema refugiados e imigrantes. A gente tem falado aí do exemplo que Jesus deixou para a gente ajudar quem necessita, né? As pessoas diversas, independente de raça, de cor, de credo religioso, a gente poder exercer essa obra, porque a fé sem obra é morta. E aí a Bíblia tem demonstrado muitos aspectos de como a gente pode ajudar diversos perfis de pessoas, diversos perfis de necessitados. Então aqui, ó, o tópico de imigrantes e refugiados se tornou um assunto amplamente debatido, especialmente porque existem muitos deles hoje em dia, seja deslocado pela guerra, desastres naturais ou na esperança de um futuro econômico melhor. Milhões ao redor do mundo foram arrancados de suas casas e estão em desesperada necessidade de ajuda. Então a gente viu, se você pegar aí os últimos 10 anos mais recentes, a gente viu que já teve catástrofe em vários lugares aí, que o Brasil até mandou pessoas. Aqui no Brasil a gente teve aí, né, aquela barragem lá, Mariana, teve Brumadinho, teve, assim, é dentro do país, acaba não sendo estrangeiro, mas pode mudar de uma cidade para o outro, né, de um estado para o outro. Mas no sentido de estrangeiro nacional, de nacionalidade, a gente viu também aqui a Venezuela, que veio muita gente para o Brasil. Enfim, a gente está vendo o mundo na loucura de guerras e não é fácil passar por essa contenda aí, né? Então, e às vezes as pessoas ficam até com raiva, ou ficam com medo, e às vezes não quer ajudar, então o guia traz esse aspecto da gente poder também ajudar as pessoas que são imigrantes, refugiados, tá bom? Em Mateus 2, capítulo 2, versos 13 e 14, fala que Jesus foi um refugiado. A gente acaba se esquecendo desse detalhezinho, né? Porque é uma história quando Jesus era pequeno, né? Pega aqui Mateus 2, capítulo 2, nos versos 13 e 14. A gente pega aqui, ó, aí tá falando aqui, ó, do nascimento de Jesus, né, dos primeiros anos de vida, ali, momentos de vida. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, que é o pai de Jesus, né, o pai terreno, e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Então, é um refugiado, saiu de Belém e foi para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois o rei Herodes, está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. Então, esse relato mostra que Jesus, quando nasceu, já passou por esse perrengue aí de ser refugiado, de estar fugindo do rei Herodes ali que queria matá-lo, né? Então, seus pais terrenos, José e Maria, foram forçados a fugir de Belém durante a noite e buscar refúgio no Egito para escapar da mão assassina de Herodes, o rei Herodes, né? A Bíblia não fala sobre sua experiência no Egito, que é uma Bíblia sempre diz também que Deuteronômio, às vezes tem coisas que nossa mente não, né, não tem capacidade de entender, e tem coisas que as pessoas inspiradas, Deus e a palavra de Deus não revela. É um mistério que a gente só vai conhecer lá no céu, né? Então não tem tudo de forma como aconteceu. Então a Bíblia não fala sobre sua experiência no Egito, mas não é difícil imaginar que teve seus desafios. Talvez alguns dos mesmos desafios que os refugiados enfrentam hoje em dia.
Na verdade, de forma paralela à maneira como a família de Jesus buscou asilo em uma terra estrangeira, muitos muçulmanos, budistas, hindus, cristãos e pessoas sem religião estão buscando asilo em novas terras hoje em dia também. Né? A gente está vendo aí a guerra no Oriente Médio, nessa coisa de Israel e o Hamas lá, que é uma corrente terrorista lá, enfim, né, ali na faixa de Gaza. Então, não é fácil, né? Então aqui, ó, mesmo que seja apenas uma pequena quantidade, o que você pode fazer para ajudar os imigrantes ou refugiados que conhece? Então, será que a gente conhece alguma pessoa que veio de outro lugar? A gente aqui, eu estudo aqui perto da Faculdade Adventista, na UniAN, que é a FADBA, e a gente sempre tem pessoas que vêm da Angola, vêm de outros lugares, enfim, de outros países, né? E são pessoas que realmente a gente pode dar uma acolhida, né? Porque tem a dificuldade diversa cultural, de idioma, de tudo, né? Então a gente precisa ficar atento, como algumas lições já citou anteriormente, para a gente ficar atento e buscar como a gente pode ser uma mão ajudadora para essas pessoas, né? Não esperar alguém pedir, né? A gente também ficar atento para poder oferecer o cuidado, a proteção, o acolhimento. E é um desafio porque a gente, como eu falei, às vezes a gente está tão atrelado a cuidar dos nossos dia a dia, das nossas tarefas, da nossa rotina, dos nossos objetivos pessoais, que às vezes a gente passa despercebido, né? Nem se preocupa tanto com aquele outro que está ali. Então, em termos gerais, é mais fácil fazer amizade com pessoas de nossa própria cultura e grupo linguístico porque compartilhamos muitas coisas em comum. Então, isso é fácil, né? No entanto, é mais desafiador encontrar pontos em comum com imigrantes e refugiados que parecem diferentes de nós, que não falam a nossa língua, que não compartilham os mesmos valores religiosos e não comem alimentos semelhantes. Então fica mais difícil, né? Porque a gente tem que se adaptar ou ajudá-los a se adaptar ao nosso estilo, ao nosso hábito de vida, né? O Evangelho nos chama a sair de nossa zona de conforto étnica, né? Ou seja, racial, enfim, nacional e cultural, e a estender a mão àqueles em necessidade, independentemente de quão diferentes de nós eles possam ser. Então fica esse chamado aí. E estudando o guia hoje, me veio em mente muito a questão da perseguição, né? É um análogo, não é uma questão de imigrante, mas vamos ser refugiados, né? Vamos ser, a Bíblia fala que no tempo do fim, quando Jesus estiver próximo de voltar, vai acontecer um decreto dominical, as pessoas vão obrigar a guardar o domingo, né? E quem for guardador do sábado, quem for ali temente a Deus e querer obedecer os 10 mandamentos vai ser perseguido. Os cristãos, as pessoas que vão ter o selo de Deus, que vão obedecer o que está na Bíblia, vão ser perseguidos, vão ter que fugir de suas casas, vão ter que ir para outros lugares, quem sabe até para outros países, né? Por conta da perseguição. E até mesmo de pessoas que vão achar que a gente está sendo um traidor, está trazendo algum tipo de mal para a humanidade, né? Como teve aí na questão da vacina, por exemplo, teve esses decretos aí de lockdown, isso e daquilo, obrigando as pessoas a se vacinarem, e quem não se vacinou começou o sistema e os políticos começaram a colocar com maus olhos, né? Ah, você não se vacinou, ou seja, uma vacina que é experimental, que tem seus riscos, né? E que foi incutido um medo muito grande, e a pessoa quando tem medo, ela faz loucuras, né? Faz loucuras, a liberdade vai embora, a pessoa se deixa ser manipulada, e eu vi muita gente perto aqui de onde eu moro, falando mal e querendo abrigar que fulano, que cicrano, que não tomou a vacina é um absurdo, ele tinha que tomar, tá botando risco na humanidade. Então, às vezes até o próprio cidadão, o próprio vizinho vai ser uma pessoa que vai perseguir. E, né? Ou seja, o sistema vai colocar na mente de muita gente que os cristãos são os errados, os cristãos estão trazendo mal para a sociedade, para a humanidade, e muita gente vai apontar o dedo, aquele ali, ó, guarda o sábado, aquele ali, ó, é adventista, aquele ali, ó, é cristão. Então, com certeza, ele, igual o Daniel estava orando, né? E aí foram lá fazer zum 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 no ouvido do rei para jogar Daniel na cova dos leões, porque ele estava descumprindo o decreto que o rei tinha feito por manipulação. Então, a Bíblia já mostrou isso e provavelmente, se a gente tiver vida, Deus permitir que a gente esteja vivo nesse momento e ele voltar logo não demorar, a gente vai passar por perrengues de perseguição e vai ter que fugir, vai ser refugiado, enfim. E Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, do canal Evidências da Novo Tempo, ele cita que não vai ser fácil, vai ser um momento de grande tribulação e que vai ser um momento que pouca gente vai conseguir realmente resistir a esse momento. Só muito misericórdia de Deus e comunhão para que a gente possa estar firme na fé, não vacilar e poder ajudar pessoas também, né? Caso a gente não tenha essa condição de, não precise passar por essa condição de refugiado e tudo, esteja já num lugar apropriado, como a profetisa Ellen White fala, afastado dos grandes centros e tudo, a gente vai poder receber pessoas, né? Que estão fugindo das suas casas, dos seus lugares, né? De outros países, e a gente vai poder ter essa, a lição está ensinando a gente a ter essa visão, esse poder acolhedor de a entender o momento e ajudar essas pessoas, tá bom? Então, como uma lição anterior falou, em alguns momentos a gente vai ajudar, né? Deus vai nos usar como instrumento para ajudar. Em outros momentos,
a gente que vai ser ajudado por outras pessoas, né? Essa é a beleza do Evangelho, tá bom? Então vamos aqui, ó. O guia de estudo traz uma pergunta de número 3, né? Aqui, ó. Pela instrução bíblica nos textos abaixo, que mensagem é destacada e que não devemos esquecer? Aqui no guia aqui tem a minha pergunta aqui também, bem semelhante, né? O professor Gilberto Brasiliano traz essa tradução melhor, fica mais popular. Aqui fala, ó, leia Deuteronômio 10:19, Salmo 146:9 e Romanos 12:13, Levítico 23:22. Qual é o tema destacado nesses versos do qual devemos nos lembrar? Então é isso aqui. E aí, para não ficar muito longo o vídeo, eu já coloquei aqui, peguei o recorte do guia do professor Brasiliano. Deuteronômio 10:19 fala assim, ó, por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, colocando isso aqui para o povo de Israel, tá aí dando essa ordenança de a gente amar quem é estrangeiro, né? Até a parábola do bom samaritano também, que a gente viu aqui na lição, no guia passado, que eu falei que Ellen White mostra que foi uma história real, né, verídica. Então, fala disso, né? Que o bom samaritano ali agiu sem preconceito, sem discriminação. E muita gente não ajudou porque achou que era estrangeiro, né? Salmo 146:9, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então, mostrando aqui que Deus abençoa e protege e cuida, né, de quem necessita e também transtorna, dificulta o caminho de quem é ímpio, de quem não obedece, de quem é mau, né? Em Romanos 12:13 fala, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E santos aqui no sentido de separado, né? Pessoa que é especial, aceitou a Jesus, é uma pessoa separada dos ímpios, né? Então, são todos aqueles cristãos, né? Todos nós cristãos somos santos nesse sentido. A partir do momento que você aceita Jesus, se torna um cristão, é batizado e acredita no plano de salvação e de redenção, aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, você acaba sendo santo. Você é uma pessoa separada por Deus para ir ter a vida eterna com Ele. Então, não é porque a gente não peca, porque todos nós somos pecadores. Muita gente entende isso. Ah, você é santo, não, você não peca, você é perfeito. Não. Não é santo no sentido disso, de não pecar, porque todos nós somos pecadores e Jesus vem buscar os pecadores, né? Então, se ele vem buscar os pecadores, para eu ser salvo, eu preciso estar nesse meio aí, né? Se eu me achar já santo, glorificado, eu não preciso da salvação da vida eterna. Então, santo é no sentido de separado, né? Levítico 23:22, e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui Deus fala que quando a gente estiver plantando nossas plantações, né, não pegar a colheita ali do que fica na cerca, perto da estrada, né? Justamente pensando em que, se tiver alguém passando fome, necessitando, viajante, né, andarilho, estrangeiro, ele vai poder, sem invadir a propriedade, poder pegar ali algumas coisas, alguns mantimentos que estejam ali na beira da estrada, né? Então, essa orientação aí de cuidar, de compartilhar, tá bom? Aí aqui, o que é que você acha? Dá um pause aí e responde aí. O que é que você acha que essas histórias têm a ver aqui, né, com que a gente não deve esquecer, né, com essas mensagens dizem, comparado ao que a gente está estudando aqui do tema de ajudar o estrangeiro, o refugiado. Onde é que se combina isso aí? Então tá meio que óbvio, né? A gente precisa ajudar, cuidar. Eu escrevi aqui, ó, que os estrangeiros, a gente deve amar os estrangeiros, proteger, cuidar, compartilhar comida e abrigo com eles, né? E mostra também que Deus se importa com os estrangeiros e devemos cuidar deles e ajudá-los, né? Eu acho que isso aí está bem claro nesses textos aí e no guia que a gente está estudando aqui agora. Então aqui o professor brasileiro coloca, ó, a mensagem nos textos é que Deus se importa com os estrangeiros, com as viúvas, os órfãos, os pobres, e nós devemos ajudá-los no que for possível, tá bom? Essa é a mensagem que fica aí. O guia traz aqui também, né, uma outra colocação interessante para a gente ler e estudar. Leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus em Mateus 1:18-23. Que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus. Então traz mais um outro desafio aqui, vamos pegar aqui rapidinho. Então aqui Mateus 1, tá aqui em cima, Mateus 1:18-23. Vou pegar aqui, ó. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Era um homem íntegro, bom, né? Honesto. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Olha, preocupação dele, né, com a reputação, né? Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela
está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, o anjo falando com José, né? De quem era aquele menino que iria nascer ali, né? A prova viva de que o anjo foi, de que ele aceitou. Imagina se a gente vê essa situação, né? Um homem ia casar com uma noiva e daqui a pouco a noiva aparece grávida e diz que foi o Espírito Santo, né? Então, e só que o anjo, Deus sabe preparar tudo, né? Foi lá, falou com Maria e foi falar com José, para ele também entender, né, que existia um plano divino acerca disso, né? Porque hoje a gente vê tanta coisa nesse mundo, já vi tanta matéria aqui de coisas assim, de pastores dizendo que foi Deus que mandou e estuprando e violando a uma mulher, maridos e mulheres também falando isso, que foi o Espírito Santo, usando até de artimanha, de justificando, pegando a Bíblia e se fazendo, né? Tipo fazendo chacota, fazendo piada, tentando fazer alusão de que também teve esse chamado aí, né? Enfim, ser humano é triste, né? Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Então, já tinha a profecia, o menino veio de uma virgem, o anjo conversou com ela e com o noivo, com José, né, o marido dela, o futuro marido, e disse que era para colocar o nome Emanuel, porque era Deus conosco. Então, Deus se fez carne, se fez gente, colocando parte da sua divindade no ser humano. Jesus, para o plano de salvação para vir, é a única possibilidade de morrer por nós, passar por aqui e mostrar que a gente pode viver uma vida íntegra, sem pecado, e acabar com essa luta do maligno aí, do Satanás. Né? Então essa é a ideia. E aí Jesus veio, essa história linda aí, né? Que ele veio, o povo não aceitou, crucificou, morreu, né? Ressuscitou e agora está intercedendo por nós, dando as ordens, dando a missão, que é essa que a gente está estudando aqui para aprender sobre a palavra dele, obedecer os 10 mandamentos, que se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente aqui e ajudar a amar ao próximo como a si mesmo e ajudar os necessitados, como a gente está vendo aí a conexão nessa sequência lógica do estudo do guia da lição aqui para a gente entender o que Deus quer para mim e para você. Bom, então é isso. E aí a gente vê aqui, ó, como essa narrativa desse anúncio de Jesus em Mateus, que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus. Diz que Deus é maravilhoso, é misericordioso, né? Ele criou a gente perfeito e aí o homem pecou e ele criou, deu um jeito, buscou uma solução, né? Não foca no problema, ele focou na solução. É outro exemplo que a gente aprende aqui nesse guia. Deus, ele poderia ter desistido, eu não vou criar outro homem, deixar esse homem que pecou aí, Adão e Eva, essa terra aí para lá e vamos. Mas ele fez tão perfeito, com tanto amor, né? Com misericórdia e a imagem e semelhança dele. E para não deixar o inimigo, Satanás, Lúcifer, o anjo, que era, né, chefe do regente do coro celestial, criou orgulho, se rebelou e ele não quis deixar esse Lúcifer ser vencedor e também valorizar o humano que ele criou. E aí Deus mostra aqui que Jesus é filho dele de fato, né? Teve aí o anjo, teve mensagens, teve toda a história aí, até do nome Emanuel, né? Enfim, Jesus tem vários nomes na Bíblia, cada um com um significado interessante, né? Muito bom isso aí. E mostra que realmente tem um plano pra gente aí. Basta a gente crer e fazer a nossa parte, né? Como podemos ministrar aos imigrantes e refugiados? Isso é difícil porque em alguns países pode não ser politicamente correto se relacionar ou ajudar essas pessoas. E ainda tem isso, né? Que o sistema hoje é brabo, tem muita lei que proíbe você ajudar, você até pode pegar aí prisão e uma série de coisas, de retaliações se você ajudar um foragido, um estrangeiro, né? Principalmente nesses países aí do Oriente, né? Do Oriente Médio. No entanto, devemos fazer o que pudermos, quando pudermos, para ministrar a essas pessoas que certamente passaram por momentos muito difíceis e estão necessitadas de nossa ajuda. Portanto, na medida do possível, a gente deve ajudar sim. Então eu coloco aqui como existe às vezes até risco de vida se você ajudar alguém. Tem que pensar na solução, orar a Deus, pedir sabedoria para tentar ajudar da forma que for possível, né? Então, mas eu falo que no tempo de perseguição vai ser uma contenda. Muita gente vai se sacrificar, vai ter que morrer para levar a mensagem ou para garantir a sua crença, né? E são os grandes exemplos que a gente viu na Bíblia. Estevão foi apedrejado, outras pessoas morreram. E Jesus fala que quem der a vida por ele vai ter a vida eterna, né? Então,
que a gente possa pedir misericórdia a Deus, né, e que Ele volte logo e que não permita que a gente sofra tanto, né? É importante deixar claro aqui que esses refugiados não se tratam de criminosos, né, de gente que foragido da lei, que está correndo da polícia. Não é isso, porque tem muita gente que ainda pode pegar a Bíblia para usar de forma distorcida, né? São pessoas que estão sendo perseguidas de forma injusta, que estão sendo injustiçadas, que estão sendo perseguidas por ditadores, esses governos comunistas, extremistas, radicais. Então, pessoas que estão fugindo por conta de atentado contra a vida delas, né? Pessoas boas, cidadãos de bem, mas que por algum motivo, crença, religião, né, enfim, estão procurando sair daquele atentado à vida delas. Não se trata da gente ajudar criminoso, ajudar bandido, que a gente vai estar sendo cúmplice da coisa errada, né? Então é bom deixar isso claro aqui, eu sei que é óbvio, mas tem muita gente que pode pegar um texto fora do contexto e fazer um pretexto para ajudar criminosos, ajudar foragidos da lei, gente que está aí correndo de coisas, homens maus, ímpios que fizeram coisas ruins, que devem pagar o preço, né? Tem a justiça e a gente não pode ser cúmplice, ser condizente com essas pessoas, né? Dar abrigo, né? Então a gente não deve desejar o mal, tem que orar e tudo, mas a gente tem que ter o cuidado para também não pegar e ser cúmplice de crimes, né? Tem uma linha muito tênue aí de você poder ajudar e também não ser cúmplice de coisa errada, de estar escondendo o bandido, né? Então não se trata disso que o guia está trazendo aqui. Comece com a oração e depois busque informações sobre imigrantes e refugiados. Muitos lugares têm organizações que cuidam deles. Então o guia dá um exemplo aqui. Comece a orar, vamos orar para esse povo todo que está sofrendo. A gente orando daqui mesmo, intercedendo, mesmo sem conhecer, né? Buscar informações sobre imigrantes, refugiados na sua cidade, no seu estado, aqui, né? Para saber se tem algum. Aqui, ó, muitos lugares têm organizações que cuidam deles. A gente buscar alguma instituição, alguma organização, para a gente poder tentar ajudar de alguma forma. Muitas vezes a gente tem aí nossos projetos de ofertas, né, que também destinam recursos para organizações e projetos também que ajudam, às vezes, refugiados. Enfim, tem muitas maneiras, até com dinheiro você doando aí, né, para o Anjo da Esperança, na Rede Novo Tempo. Enfim, tem muitas maneiras aí de a gente tentar ajudar. Você pode começar a trabalhar com uma dessas organizações ou talvez a escola sabatina de sua igreja local possa iniciar um ministério para imigrantes ou refugiados. Mesmo com limitações, o que podemos fazer para ajudar imigrantes ou refugiados? Então, se você tem uma ideia, tem alguma oportunidade, tem alguma ideia, comenta aí, né, e pensa como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Ellen White aqui embaixo, ó, coloca aqui, ó, a nossa profetisa aí, autora best-seller norte-americana. Ela fala: Jesus conhecia a influência da beneficência sobre o coração e a vida do benfeitor. Por isso ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? E é interessante isso, porque quando a gente, além de ajudar o outro, impactar a vida positiva do outro, marcar aquela pessoa, ela vai ficar grata com a gente pro resto da vida. Não tem dinheiro que pague essa gratidão quando a gente percebe que mudou, que ajudou uma pessoa a ter uma vida melhor. A gente também cresce, né? A gente cresce como pessoa, a gente tem uma autoestima, a gente se sente útil na sociedade. Caramba, eu ajudei, eu pude melhorar a vida de alguém. Então os dois são beneficiados, né? Por isso que a Bíblia deixa claro que é muito melhor dar do que receber. Ele ilustra o espírito de alegre beneficência que deve ser exercido no interesse dos amigos, vizinhos e estrangeiros, mediante a parábola do homem que ia de Jerusalém para Jericó. Falando aí da questão do bom samaritano de novo, né? Beneficência Social é o livro, página 305, ela cita isso. E aqui uma ilustração para a gente finalizar. É a ilustração do professor brasiliano que ele traz aqui, ó. Ouvi no domingo, na igreja, a história de uma família de refugiados do leste europeu, forçada a sair de casa por tropas invasoras. Né? Então, a gente teve também recentemente aí, ainda deve estar acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Enfim, ainda tem isso lá que quem está acompanhando viu muitas dessas coisas, mortes, pessoas correndo, fugindo. E aí a história fala que perceberam que a única chance de escapar dos horrores da guerra era atravessar as montanhas que circundavam a cidade. Tinham certeza de que estariam a salvo num país vizinho e neutro, caso conseguissem fazer a travessia, mas o avô não estava bem e a viagem seria dura. Né? Me deixem para trás, pediu ele. Os soldados não vão se importar com um homem velho como eu. Vão sim, disse o filho. Né? Para o senhor vai ser a morte isso aí. É o filho falando, né? Não podemos deixar o senhor aqui não, papai. Reforçou a filha, né? A filha dele também falando. Se o senhor não for, então nós também não vamos. Né? Então o idoso finalmente cedeu e a família composta de umas 10 pessoas de diversas idades, inclusive uma netinha de 1 ano, uma criancinha bebê, partiu em direção à cadeia de montanhas que se via à distância. Né? Caminhavam em silêncio, revezando-se para carregar o bebê, o que tornou mais difícil a subida no desfiladeiro. Então imagina essa situação aí, uma família toda, quase 10 pessoas, idoso, criança, fugindo pelo desfiladeiro, subindo o morro acima para tentar fugir, né? Sair da cidade. Depois de várias horas, o avô se sentou numa rocha e deixou pender a cabeça.
continue sozinho. Não vou conseguir não, estou cansado, estafado, né, idoso. E disse ele, né? Aí vai sim, encorajou o filho, né? Tem de conseguir. Não, disse o avô, me deixem aqui. Nessa discussão, nesse, né, embate ali, o velhinho já não querendo ir mais e os filhos falando vamos, vamos. Nisso apareceram dois homens com mochilas nas costas e que estavam naquele desfiladeiro vendo o esforço de todos para chegar na fronteira. Os dois homens se apresentaram como adventistas do sétimo dia. Olha que bênção, né? E agentes da ADRA Internacional, que é uma agência comunitária da Igreja Adventista. A ADRA, né, ajuda no mundo todo diversas situações aí, as pessoas que estão em zona de vulnerabilidade, necessitados, enfim. Então, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar também um pouco desse trabalho maravilhoso que a igreja tem com a ADRA. E aqui fala, agentes da ADRA, né, que ajuda pessoas em situação de emergência em todo o mundo. Eles deram água e comida para as pessoas e mostraram que tinham em um lugar reservado 2 caminhonetes que poderiam levá-los em segurança até a fronteira. Foi uma grande bênção aqueles 2 homens estarem ali, pois o avô não aguentava mais andar e o bebê necessitava de cuidados urgentes. As pessoas ficaram felizes e ouviram falar de Jesus e do seu amor pelos refugiados. Então, olha que benção, seguindo aquela lógica que a gente viu no guia passado, no estudo passado, né? De encontrar, se aproximar, ajudar de alguma forma, procurar saber quais são as necessidades, fazer a ação prática, melhorar de alguma forma a vida daquelas pessoas e depois falar do Evangelho, falar de Jesus. Em algumas igrejas já existem centros de convivência onde os refugiados e estrangeiros recebem apoio para tirar documentação, aprendem algum ofício para iniciar um trabalho e até encaminham para os setores que podem empregá-los para que ganhem o sustento. E aí, falando um pouquinho daquilo que eu repeti, que eu falei atrás aqui, de saber ajudar dando a vara e ensinando a pescar, não só dar o peixe, né? Então isso aqui casa perfeitamente com esse ensinamento de a gente ajudar de forma mais sólida, mais longeva, dar condições da pessoa viver, reconstruir sua vida, né? Algumas famílias recebem cestas básicas, aquela ajuda emergencial, né? E o evangelho é pregado a esses corações que necessitam de apoio social e espiritual. Que Deus nos inspire a trabalharmos por esses necessitados. Maravilha, então, bacana o estudo de hoje, né? Um estudo assim que faz a gente refletir muito sobre essa importância, a dificuldade que são os estrangeiros, os refugiados e a gente pensar em ajudar de alguma forma quando a gente tiver a oportunidade, tá bom? Então, se você gostou, curte aí, comenta o que é que você acha, se você já atendeu, já cuidou de alguém ou se você já passou por esses perrengues em algum lugar. Eu tive a experiência de ir para alguns países na Europa, né? E não conhecia muito bem a cultura e a gente fui para o aeroporto uma vez com minha esposa e tava fechado tudo, 4 horas da manhã, a gente não sabia, achou que era igual aqui no Brasil. E a gente ficou num frio, quase 0 grau, do lado de fora, e as pessoas viram e ninguém foi ajudar. A gente, caramba, a gente ficou, a minha esposa quase tendo hipotermia, eu empurrei ela no cantinho da parede, perto de um lixo que tinha assim, apertei. Enfim, às vezes quando a gente está em terras estrangeiras, não é fácil. Idioma diferente, é complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente ficou de exemplo, né? Como é importante a gente ser solidário com as pessoas que são de lugares diferentes, né? Que a gente possa colocar esse prático na nossa vida no dia a dia. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta o que você acha disso tudo, se já passou por alguma experiência assim e se inscreve clicando no sininho porque você ajuda. Sempre que eu postar um vídeo você vai receber o aviso e a gente ajuda o algoritmo do YouTube, né? A inteligência artificial a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Eu espero te ver amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.